Aí, domingão, às 8 horas da manhã, nós tá como? Correndo atrás, irmão. Isso aí. Vamos que vamos. Bom, gente, vamos lá, né? Não sei se o áudio tá bom, se o vídeo vai ficar bom, mas tem que começar de algum jeito. O que eu vou fazer aqui vai ser um halter, né? Pra malhar, eu não sei porque eu tô botando a mão na frente da câmera. Um halteres, ou é halter, não sei, pra treinar, pra fazer musculação caseiro de cimento, porque os de aço são caros pra caramba. E, bom, né? Esses materiais aqui eu não comprei nada, tinha tudo em casa, então se você tiver resto de obra aí, coisa que sobrou, um vizinho sobrou, ou mesmo pouca coisa você vai ter que comprar, talvez um pouquinho de cimento que você não tenha, né? E dá pra fazer aí pra você improvisar enquanto as academias não abrem, né? Primeiro passo que eu vou fazer vai ser usar um cano de PVC. Sim, pode usar um cano de PVC, depois eu vou explicar o porquê, tá? Eu vou medir quanto eu vou precisar dele e vou cortar. Daqui a pouco eu volto e mostro como é que ficou. Vamos lá. Bom, já está cortado, tá? Como é que eu fiz para medir o negócio, tá? Você pega uma canetinha. Ih, caramba, foca a câmera. Né? Como é que eu fiz? Você pega uma canetinha e marca até onde o cano vai entrar, tá? Na lata, tá bom? E no meio, onde você vai pegar, né, a pegada do halter, você mede mais ou menos no olho, né? O que eu fiz, né? Mais ou menos 5 polegadas. Nossa, isso ficou ótimo no vídeo. Mais ou menos 5 polegadas entre uma lata e outra. Dependendo do tamanho da sua mão, vai ser mais ou menos, mas procura pôr um tamanho padrão aí, 5 polegadas, 13 centímetros. Se for um pouquinho mais, não tem problema. Por que dá para usar o cano de PVC? Mesmo ele sendo plástico, teoricamente mais fraco, né? Por que ele aguenta? Mesmo que você faça um halter um pouco mais pesado do que esse daqui, com uma lata maior. O espaço entre os pesos é muito pequeno, né? Então a tensão no meio aqui vai ser pequena. E você, eita! E você quando pegar, não vai pegar só com o dedinho, bem no meio do peso, vai usar a mão toda. Então ele vai aguentar. Outra coisa também que eu vou fazer é encher o meio do tubo aqui de concreto, tá? E passar um vergalhão no meio para ele ficar mais firme, tá? O que eu vou fazer agora, na primeira lata que eu vou colocar, é colocar uns pregos aqui, tá? Eu vou esquentar e atravessar eles para não correr o risco de quando a massa secar, o cano escorregar, entendeu? Por dentro da massa, porque o concreto não adere em plástico direito, aliás, não, muito pouco. Então é bom você pegar uns pregos, esquentou, passou, deixou ele aqui e usa ele, tá? Também é interessante para aumentar o peso, se você tiver sucata, de parafuso, de prego velho, enferrujado, se você tiver corrente de bicicleta velha que você jogar fora, coloca aqui também quando for pôr o cimento, que vai ajudar a ter mais peso no seu halter. Valeu? Eu vou usar brita, vou tentar usar umas sucatas que eu tenho aqui, quando eu estiver enchendo eu vou mostrar. Bom, próximo passo está aqui, ó, o que eu fiz com os pregos, tá? Isso aqui é importante você fazer, tá? Pro cano não escorregar depois quando a massa secar, tá bom? Outra coisa, tá? A medida da massa. Vira o suficiente para uma lata por vez, tá? Eu enchi quase até a metade de areia e o mesmo tanto, mais ou menos, de cimento. Um pouco mais de cimento, tá? Ah, mas não tá cheio até a boca aqui. Ainda vai o cano no meio. Eu ainda vou colocar brita. Eu não achei umas sucatas que eu pudesse usar aqui. Eu só tenho sucata de vergalhão aqui, né? E chapa não vai caber, não vai ter como colocar. Se eu tivesse não tem corrente, não tinha, então não usei, tá? Então eu vou misturar, né? Fazer a mistura, colocar ela aqui dentro, colocar o cano, né? E depois ir adicionando brita até ela chegar na altura aqui que eu quero. Isso vai evitar desperdício. Não vira
é o suficiente para as 2 latas de uma vez, porque isso aqui vai demorar 24 horas para secar legal, tá? Outra dica que eu vi pesquisando na internet, tá? Se você for usar lata, você pode usar a medida 1 para 1, beleza, economiza cimento. Porém, se você for usar uma forma, para utilizar essa mesma forma mais de uma vez, tá? Um pote de plástico, seja lá o que for, aí você já é bom você fazer 3 para 1 de cimento, 3 medidas de cimento para uma medida de areia, para ele não ficar esfarelando. Como aqui a única parte de cimento que vai ficar exposta vai ser a de cima, e eu posso pintar, eu posso, né, vou pintar ou colocar um verniz para não esfarelar, não tem tanto problema ser 1 para 1, e eu vou complementar o peso com brita, no mais. Mas se fosse uma forma de plástico, eu fosse retirar para aproveitar para o outro lado, aí seria interessante você usar uma massa de 3 partes de cimento para uma de areia, para ela não esfarelar com qualquer coisa, beleza? Vamos lá, vamos misturar essa massa, vamos fazer esse trem aqui funcionar. Bom, vamos lá. Primeiro lado feito, pronto. Só esperar secar agora para poder fazer o outro. Porém, algumas das coisas aconteceram aqui que eu só descobri quando comecei a fazer, né? Eu não estou filmando o processo de fazer a massa e tudo mais, porque eu estou filmando sozinho aqui. Então, o que aconteceu? Quando eu coloquei a água na massa que eu tinha separado, ela diminuiu de volume, ia ficar muito pouco. Então eu tive que ir adicionando areia e cimento na mesma proporção até ficar algo satisfatório. Senão a massa ia ser praticamente só brita, né? Então não pode medir a lata certinha até a tampa com areia e cimento, tanto que você vai usar. Porque quando você jogar água, ela vai reduzir de volume, e aí o que você for adicionar de brita vai, né, completar. Vamos lá, você antes de botar a brita, coloca o cano com os pregos, tá? Porque senão você não vai conseguir passar. Tenta alinhar o máximo que puder, use um nível de bolha se você tiver, senão vai no olho mesmo. Mas não tenha preguiça e vai acertando direitinho, tá? Outra coisa, eu não sei se vai aparecer na câmera, botei um vergalhão aqui dentro. Só que, obviamente, o vergalhão ficava encostando para o lado, porque ainda não botei massa aqui. Eu vou botar depois que secar, para o cano não inclinar para um lado ou para o outro. Tá? Então, como eu consegui fazer ele ficar retinho? Eu peguei um funil, aquele ali, e fui passando um pouquinho, tá? Um punhado assim de areia, até ele conseguir ficar em pé. Ah, mas não vai dar problema não, porque isso aqui tá com um cano em volta, o cano vai servir como uma coluna, né? Então aquele pouquinho de areia que ficou no fundo, não deve ter dado um dedo de areia, só para manter ele, não encostar, né? Para ele não encostar na parede do tubo, ele ficar em pé. Eu não precisei cortar, tinha um quase do tamanho aqui. Esse ferro é mais para dar peso e alguma estrutura, mas tá mais para dar peso aqui. E bom, agora é só secar e ir para a próxima fase. Vamos lá, e no final do vídeo eu vou fazer umas considerações finais, quando ficar pronto aí. Outra coisa muito importante, tá? Lave as ferramentas, que ninguém é seu empregado não, tá? Então usou, lavou, para amanhã quando você usar sujar de novo, tá? Porque se você deixar cimento aqui, vai ficar uma merda depois para usar isso aí, beleza? Até o próximo. Então, vamos lá, gente, né? Como encher aqui o tubo com concreto, com cimento no caso, né? Você vai pegar uma garrafa, cortar ela logo aqui em cima, não é? Vai fazer bem pouca, eu acabei fazendo demais, sobrou, né? Massa, vai usar a parte de cima da garrafa, vai pôr aqui e vai encher. É simples, não precisa esperar até o outro dia, umas 2, 3 horas depois que você fizer essa primeira base, já dá para encher essa daqui tranquilo, tá? Eu esperei até o outro dia, porque eu queria ver se esse de baixo ia dar certo, a primeira vez que eu estou fazendo, mas não precisa, né? Passou umas 3 horas que você fez o de baixo, sem obviamente mexer no cano, você pode já encher aqui. Essa água que está aqui em cima vai abaixar, vai evaporar, vai abaixar. Eu vou poder colocar os pregos para fixar o cano na outra lata. Bom, gente, finalmente está pronto aqui, né? Quer dizer, quase pronto, só falta secar. Enchi de massa, coloquei e fui preenchendo de pedra. Agora é esperar aí 20 horas, 24 horas para ele estar 100%. Lavar, dar uma lixada, dar uma pintada. No final do vídeo eu vou fazer as observações. Primeiro eu vou esperar, né, ele secar, usar
Tem umas coisinhas que eu acho que vão acontecer, mas só vou falar depois que eu conseguir confirmar. Ok? Vamos lá. É isso aí, gente. Tá pronto o peso. Ficou com 5 quilos, pouquinha coisa a mais, mas a minha balança ela é analógica, não dá para saber as gramas, mas mais ou menos 5 quilos. Ficou bom, bem resistente. Vai dar, ainda falta dar um acabamento, dar uma pintada, né? Tirar esse cimento que ficou escorrendo, mas ficou bom, vale a pena, entendeu? Sai muito barato, eu gastei 0 para fazer, né? Se você não tiver o material outro, vai gastar muito pouca coisa. E dá para manter uma constância nos treinos aí, para não ficar totalmente parado nessa quarentena. Para halteres com pesos maiores, um problema que eu acho que vai ter é que você não tem como saber quanto esse lado está pesando e quanto esse lado está pesando. Ou pelo menos não tem como fazer eles serem exatamente iguais. Até pode ter como, mas é muito difícil. Tá? Para pesos até 5, 10, 15 quilos eu acho que não vai ter muita diferença. Mas para quem levanta mais peso, aí pode ser que dê algum problema. Do mais, dê o joinha, se inscreve aí no canal. É o meu primeiro vídeo, eu vou tentar trazer outras coisas, outras dicas. Por hoje é só. Valeu e até a próxima.